Boa noite, tudo bem? Eu quero falar hoje da alteração, da suspensão e da interrupção do contrato de trabalho. Eu já falei da formação desse contrato de trabalho, da natureza jurídica, dos prazos, da constituição desse contrato de trabalho, que foi o ponto número 7. E agora nós vamos falar no ponto número 8 da alteração, da interrupção e da suspensão do contrato de trabalho. O ponto número 8, a partir do ponto número 8, nós vamos nós vamos estudar para a segunda prova bimestral. Nós vamos estudar então os artigos 468 a 476, letra A da CLT. A alteração do contrato de trabalho. Então, eu posso falar para vocês que a alteração do contrato de trabalho depende do mútuo consentimento. Mútuo consentimento, o consentimento das partes, o consentimento do empregado e o consentimento do empregador. As partes do contrato de trabalho têm que concordar com a alteração proposta do contrato de trabalho. O segundo requisito, além do mútuo consentimento, o segundo requisito é a ausência de prejuízo. Mesmo que exista mútuo consentimento, não pode haver prejuízo. Então eu posso falar dois requisitos principais para a alteração do contrato de trabalho: o mútuo consentimento, o consentimento das partes e a ausência de prejuízo. Isso está lá escrito no artigo 468 da CLT. Então, o mútuo consentimento e a ausência de prejuízo. Como toda regra, a alteração também tem exceção. E eu encontro essas exceções no 469 da CLT. Então eu posso falar assim, não constitui alteração do contrato de trabalho aquela que não acarrete mudança de domicílio. Então, trabalho na cidade de Curitiba, vou mudar da agência central de Curitiba, vou trabalhar na agência da Santa Felicidade, no bairro Santa Felicidade. Nesse caso, não é considerada alteração do contrato de trabalho por conta que não há mudança de domicílio. Mas lembrando bem que toda a despesa decorrente dessa alteração, pela questão da ausência de prejuízo, nos termos lá do 470, todas as despesas correrão por conta do empregador. Então, não acarreta alteração, aquela mudança que não ocorra mudança de domicílio. Outra exceção, outro exemplo que eu posso falar para vocês, a questão da condição implícita ou explícita no contrato. Se isso já estiver previsto no contrato, essa alteração será lícita. Então eu contrato um engenheiro para a prestação de serviços em diversos canteiros de obra, em diversas situações, em diversas cidades. Isso está lá já desde a contratação, já é sabido e isso seria permitido. No caso da extinção do estabelecimento, também não acarreta a alteração unilateral desse contrato. No caso da extinção do estabelecimento, seria permitida essa alteração, seria lícita essa alteração, segundo o parágrafo 2º do artigo 469, é lícita a transferência
quando ocorrer a extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado. E o parágrafo 3º desse artigo 469 fala da necessidade de serviço. Então, em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa. Necessidade de serviço. Então, veja bem, pela necessidade de serviço pode haver a transferência do empregado. Mas vem uma complementação. Nesse caso, seria devido um adicional de 25% pela transferência provisória. Então, pela necessidade de serviço, há a possibilidade de transferência do empregado. Pela necessidade do serviço, resulta um adicional de transferência no valor de 25%, e essa transferência pressupõe que, por tempo determinado, uma transferência provisória. Então, o parágrafo 3º fala: em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado para local diverso da que resultar o contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas nesse caso ficará obrigado a um pagamento suplementar nunca inferior a 25% dos salários que o empregado percebia naquela localidade enquanto durar a situação. Então, vocês já podem anotar no caderno de vocês que a necessidade de serviço pressupõe uma transferência provisória, a necessidade de serviço pressupõe o pagamento de um adicional de transferência de 25%. Então, um adicional de 25%, no mínimo de 25%. E esse adicional está ligado à transferência provisória. Faço a leitura também da orientação jurisprudencial 113 da seção de dissídios individuais 1 do Tribunal Superior do Trabalho, o OJ 113. Essa exceção, então, nós encontramos no artigo 469. Outra exceção que eu posso dizer, a própria lei faz uma ressalva nessa hipótese, não sei se seria nenhuma exceção, mas faz uma advertência, faz uma colocação que não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando de exercer a função de confiança. Então, um professor municipal que exerce o cargo de confiança, que exerce o cargo de secretário da Educação. Então, quando terminar a confiança, quando terminar o mandato, quando terminar aquele governo, a mudança, a colocação desse professor para que ele volte ao cargo efetivo de professor não traz nenhuma penalidade, não constitui alteração unilateral. Isso está escrito então no 468, parágrafo 1º da CLT. A reforma trabalhista trouxe uma alteração no parágrafo 2º desse artigo 468, que diz que a alteração de que trata o parágrafo 1º, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada independente do tempo do exercício da respectiva função.
Então tá já lá uma advertência nesse parágrafo segundo, dizendo, olha, independente do tempo do exercício do cargo de confiança, esse exercício, essa gratificação de função não incorpora ao salário. Por ocasião ainda do início lá do semestre, nas aulas presenciais, eu falei da súmula 372 do TST 372. Então, essa gratificação de confiança incorporava ao salário do empregado a partir de 10 anos de recebimento. Se ele fosse secretário da Educação por um período de 10 anos, essa incorporação seria incorporada ao seu salário. Essa súmula, então, sofreu restrição lá, que a súmula não pode criar obrigações, eu já falei isso nas aulas passadas, e sofreu alteração porque, na verdade, o parágrafo segundo, a partir da reforma, fala, olha, não tem, independente do tempo, né, não será incorporada a remuneração. Não tem incorporação. Preste atenção, então, que o tribunal certamente vai rever essas súmulas que foram modificadas pela reforma e tem essa advertência dizendo que, independente do tempo, não incorpora. Tá certo? Faço a leitura também do artigo 37, inciso 5º da Constituição, que traz lá a diferença de cargo de confiança e cargo de comissão. Cargo de confiança e cargo de comissão. Mas não incorpora, não traz nenhuma alteração ilícita essa modificação. Então, o secretário de Educação que perde essa nomeação, esse cargo de confiança, ele retorna ao cargo efetivo anterior, ele retorna para a sala de aula, ele retorna como professor, e isso não configura nenhuma alteração ilícita ou nenhuma alteração unilateral. Também eu quero falar então da alteração do contrato de trabalho. Nós falamos então, nós podemos organizar o nosso raciocínio. Nós falamos então das alterações, que as alterações dependem de 2 requisitos, do mútuo consentimento, e dependem também da ausência de prejuízo. Nós falamos das alterações permitidas, das alterações que não configuram ilicitude, lá do artigo 469. Nós falamos das hipóteses que são permitidas, então, essas alterações. Nós falamos das despesas do artigo 470, que as despesas resultantes da transferência correrão por conta do empregador. E agora eu quero falar para vocês de 2 situações: quando ocorre a interrupção do contrato de trabalho e quando ocorre a suspensão do contrato de trabalho. Então, nós falamos da constituição do contrato de trabalho, da formação desse contrato de trabalho. Agora, nós estamos conversando em relação à alteração do contrato de trabalho. E eu quero explicar também, na sequência, a questão da interrupção e da suspensão do contrato de trabalho. Gravem essa questão, que a suspensão do contrato de trabalho é uma paralisação provisória. A suspensão do contrato de trabalho é uma paralisação temporária dos efeitos principais do contrato. Uma suspensão temporária dos efeitos principais do contrato. Então, a suspensão suspende temporariamente os efeitos principais do contrato.
Durante o período de suspensão, durante o período da suspensão, a empresa não está obrigada a pagar salários e contar o tempo de serviço. Não paga salários e não conta o tempo de serviço. Então, durante o período da suspensão, não há pagamento de salário e não há contagem de tempo de serviço. Então, eu posso já exemplificar que uma suspensão disciplinar, uma suspensão por 30 dias de forma disciplinar, essa suspensão, durante 30 dias, o empregado que estiver suspenso não recebe salário e não há contagem de tempo de serviço. Observar que essa suspensão de 30 dias tem previsão lá no artigo 474 da CLT. A suspensão do contrato de trabalho por mais de 30 dias consecutivos importa na rescisão injusta do contrato de trabalho. Rescisão injusta do contrato de trabalho. Olha lá, nós falamos da constituição do contrato, da formação do contrato. Nós estamos falando da alteração do contrato, da interrupção e da suspensão. E na próxima aula nós vamos falar da extinção do contrato de trabalho. Então esse contrato foi formado, esse contrato foi alterado, esse contrato vai ser extinto. Mas voltando lá no assunto da suspensão. Então, suspensão, não há pagamento de salário, não há contagem do tempo de serviço. Exemplo de suspensão: suspensão disciplinar. Funcionário comete determinada falta grave, comete lá uma improbidade administrativa e eu aplico uma suspensão disciplinar. Você está suspenso por 30 dias. Durante esse período de suspensão, não há contagem de tempo de serviço e não há pagamento de salário. E o que é a interrupção do contrato de trabalho? Quando que ocorre a interrupção do contrato de trabalho? Então, interrupção é a paralisação temporária do contrato de trabalho, dos efeitos do contrato de trabalho, a interrupção temporária dos efeitos do contrato de trabalho, e durante o período, durante a interrupção, a empresa paga salário e ocorre a contagem do tempo de serviço. Paga salário e ocorre a contagem do tempo de serviço. Então, interrupção do contrato de trabalho. Recebe salário, paga salário e conta o tempo de serviço. Então, eu posso citar como exemplo de interrupção do contrato de trabalho o período de férias. Então, durante o período de férias, a empresa paga salários e conta o tempo de serviço. Então, eu exemplifiquei a suspensão, um exemplo lá da suspensão disciplinar. Evidentemente que quando eu estou suspenso, eu não recebo salário e não conta o meu tempo de serviço. Evidentemente que nas férias, então há uma interrupção do contrato. Na interrupção do contrato, o salário é pago e a contagem do tempo de serviço é efetuada. E eu posso trabalhar com várias hipóteses da interrupção e da suspensão do contrato de trabalho. Eu posso falar assim para vocês: as faltas, falta ao serviço, como que eu posso determinar as faltas, como que eu vou regulamentar as faltas ao serviço. Então eu posso falar se a falta justificada é motivo de interrupção do contrato de trabalho. A falta justificada é motivo de interrupção do contrato de trabalho. E eu posso falar também o seguinte: a falta injustificada é motivo de suspensão do contrato de trabalho. E é simples,
eu vou exemplificar para vocês entenderem. Imaginem vocês o seguinte: eu falto ao serviço por conta de doação de sangue, eu falto ao serviço por conta da convocação do serviço militar, eu falto ao serviço para atender uma intimação judicial, eu participo como jurado do conselho de sentença do tribunal do júri da minha cidade, eu vou ser ouvido como testemunha, eu estou trabalhando na eleição. Então essas hipóteses são hipóteses de faltas justificadas. E se são hipóteses de faltas justificadas, durante esse período ocorre uma interrupção do contrato de trabalho. A falta é justificada, consequentemente eu vou receber o meu salário e ocorrerá a contagem do tempo de serviço. Toda vez que eu quiser saber das faltas justificadas, eu faço a leitura a partir do artigo 473. Então, toda vez que eu tiver que recorrer à justificação das faltas, eu conto lá com a possibilidade de justificar essas faltas. Então vejam bem lá: falecimento, casamento, licença paternidade, são hipóteses então de interrupção desse contrato de trabalho, doação de sangue, alistamento militar, a questão do serviço eleitoral, do período que estiver cumprindo então essas atividades militares, a questão do exame vestibular, a intimação para comparecimento judicial, a participação nas reuniões do organismo internacional, consultas médicas, uma alteração recente, até por 2 dias para acompanhamento das consultas médicas e exames complementares durante o período da gravidez da sua esposa ou companheira. Por 1 dia no ano para acompanhar o filho de até 6 anos em consulta médica. 3 dias em cada 12 meses para a realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovado. Então, quando eu quero saber das faltas justificadas, eu recorro lá ao artigo 473. Por outro lado, eu posso falar assim: faltas injustificadas. Então, eu falto de forma injustificada, eu não tenho justificativa, eu não tenho argumento e falto lá ao serviço por 5 dias consecutivos. Durante esse período, a empresa não vai pagar o salário e não haverá contagem de tempo de serviço. Essa falta foi injustificada. E posso falar mais: além de injustificada, se persistir essas faltas injustificadas, isso vai acarretar abandono de emprego. Abandono de emprego é uma rescisão contratual por justa causa. Funcionário que comete abandono de emprego, empregado que abandona o emprego, é motivo de extinção do contrato por justa causa. Então lembrem bem o seguinte: durante o período de interrupção, paga salário e conta o tempo de serviço. Exemplo de interrupção: falta justificada. Exemplo: férias. Eu já falei das férias, eu já falei das faltas justificadas. Exemplo de suspensão. Exemplo de suspensão do contrato de trabalho. Então,
faltas injustificadas, suspensão disciplinar. Então, toda vez que eu cometo uma falta grave, eu posso ser suspenso, o meu contrato pode ser suspenso, eu não vou receber salários durante esse período da suspensão. Falta injustificada também é exemplo de suspensão. E posso fazer esse exercício com várias situações. E o funcionário que sofre acidente do trabalho? Então ele sofre um acidente do trabalho e fica afastado por 90 dias. É exemplo de suspensão ou é exemplo de interrupção do contrato de trabalho? Eu posso falar assim, ó, os 15 primeiros dias a empresa paga o benefício. Os 15 primeiros dias são pagos pela empresa. Então é a hipótese de interrupção. Depois do 16º dia para frente, isso é hipótese de suspensão. O contrato de trabalho fica suspenso até a resolução daquele acidente do trabalho. Eu posso falar que o 476, letra A da CLT, 476, letra A da CLT, é permitida a suspensão do contrato de trabalho para a participação do empregado em curso ou programa de qualificação. Então essa é uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho, uma hipótese permitida por lei. Tá? Eu posso dizer da greve, então a participação na greve é hipótese de suspensão ou é hipótese de interrupção. Então vejam bem, em princípio o movimento grevista suspende o contrato de trabalho. Em princípio, a participação na greve suspende o contrato de trabalho. Isso está escrito lá no artigo 7º da Lei 7.783/89. Então, o artigo 7º da Lei de Greve, que é essa Lei 7.783/89, essa Lei de Greve, então, em princípio, suspende o contrato de trabalho. Mas, preste atenção, se essa greve for considerada legal, se houver uma composição em relação a essa greve, esse movimento grevista, essa suspensão pode tornar interrupção. Então, geralmente, nós escutamos nos noticiários que a greve foi considerada legal e que não haverá descontos e que haverá pagamento de salário dos empregados grevistas. Então essa seria uma hipótese de interrupção, tá certo? Então façam esse exercício considerando quando que a empresa paga salários e quando que a empresa não paga salários. Essas são as hipóteses então de suspensão, não paga salário, interrupção, paga salário e conta o tempo de serviço. Então, olha, vejam bem, eu falei da alteração, eu falei da suspensão, eu falei da interrupção do contrato de trabalho. Eu pretendo mandar para vocês alguns exercícios. A Cris, aluna da manhã, até sugeriu que eu fizesse esses exercícios, que eu fizesse essas colocações e colocasse alguns exercícios. Então eu vou mandar esse final de semana ou até o início da semana que vem alguns exercícios relativos à alteração, à interrupção e à suspensão do contrato de trabalho. E com o tempo também vou publicar aquele questionário, também vou publicar lá as questões do nosso questionário, a forma lá que
vocês podem conduzir esses estudos, os apontamentos iniciais para a condução desses estudos, e sempre naquela situação, procurem assistir às aulas, procurem fazer a leitura desses artigos, procurem situar nesses questionários, procurem recorrer aos livros da matéria para poder então progredir e tirar essa segunda nota. Quero avisar vocês também que eu fiz a correção apresentei um gabarito no e-mail da sala, fazendo então a correção da nossa prova. Então tem um gabarito da turma da manhã, mandei no e-mail da sala, e um gabarito da turma da noite, mandei também no e-mail da sala. E vou mandar algumas perguntas, procurem responder, e até vai servir de parâmetro, vai servir de auxílio para a prova. E qualquer dúvida que vocês tenham, procurem me mandar e-mails, procurem me mandar mensagens, procurem fazer esse comunicado para que daí eu possa ajudá-los e possa progredir nesses estudos, tá certo? Vocês têm agora até o meu celular pessoal, vocês têm o telefone fixo do meu escritório, vocês têm o meu e-mail também oficial, e nós podemos fazer essa comunicação e essa situação de progressão aí, ajudar vocês a progredirem nesses estudos. Fiquei contente com os resultados da prova, e quem não tirou nota, evidentemente que começa a estudar, começa a preparar para o segundo bimestre, e eu devo então continuar postando esses vídeos todo final de semana, de sexta-feira ou sábado. Eu devo postar esses vídeos, e sempre naquele ritmo de estudo. Preste atenção nas aulas, nos artigos, nas súmulas, faça a leitura desses textos mencionados, façam a leitura dos questionários, procurem responder as questões, procurem assistir às aulas com a legislação atualizada do seu lado. Toda a súmula que eu falar, procurem fazer essa leitura, e recorram também ao livro adotado pelo nosso programa, ou qualquer livro lá, curso de Direito do Trabalho, vocês possam consultar, vocês podem consultar. E qualquer dúvida, mantenham contato. Eu recebo e-mails, eu recebo mensagens, os alunos, graças a Deus, bastante ligados, interessados, haja visto então haja vista a questão das provas, que a maioria foi muito bem. Dá gosto de você ver a evolução de determinadas provas. E procurem também, gente, progredirem nesses estudos. Então eu deixo uma dica aqui para vocês. Essa súmula 372, que autorizava a incorporação da gratificação de função na remuneração do empregado, e hoje esse 468, parágrafo 2º, que fala que não, que independente do tempo que persistiu a função de confiança, isso não incorpora. Então, procurem fazer um estudo, procurem organizar o raciocínio de vocês, e quem sabe até não sugerir lá um tema para iniciação científica, para construção de um artigo jurídico,
essa questão da incorporação da gratificação de função após 10 anos, como falava lá a súmula 372, e hoje essa proibição do parágrafo 2º do artigo 468. Ok? Muito obrigado. Qualquer dúvida, mantenha o contato, que todos estejam muito bem, que na verdade vocês aproveitem esse tempo, que não precisa viajar, que não precisa se deslocar até a faculdade para a progressão dos estudos, para essa situação. Vocês estão também adaptando, eu sei que na verdade as aulas presenciais eram fundamentais, entretanto eu vi um progresso enorme nesses vídeos, nesses estudos, pelo resultado da prova, pelo interesse dos alunos. Vocês estão ligados e isso é muito bom, porque você sente. Recebi vários e-mails falando assim: professor, como que fica a questão lá do artigo 74, parágrafo 2º, que fala dos 10 funcionários, toda empresa que tiver mais de 10 funcionários, o cartão ponto é obrigatório. E como que fica lá em relação à reforma trabalhista, que falam lá de 20 funcionários. Então eu respondi lá: olha, eu não vou fazer perguntas ou questões que tenham essa polêmica, a não ser que fosse uma prova dissertativa e que eu fizesse para ouvir as posições, as duas posições a respeito. Mas falei: ó, não vou fazer essa questão, mesmo porque esses 20 funcionários, a questão está sendo debatida, está sendo criticada e certamente vai ocorrer lá um pronunciamento do tribunal, tanto dos tribunais regionais quanto do Tribunal Superior. Então, respondi os e-mails, falei: olha, essa questão por hora eu não vou perguntar, tá bom? Qualquer dúvida, mantenha o contato, que vocês tenham todos aí uma ótima semana, um ótimo final de semana, uma ótima semana, e que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado.